Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante. É verdade. E eu confesso que eu estou particularmente curioso com esse. A gente recebeu um pedido para desvendar o conceito de testamento de Deus, sob a perspectiva da Bíblia. Legal. Estão preparados para essa aventura? Preparadíssimo. Para nos guiar nessa jornada, a gente vai se basear num sermão do pastor Silvio da Igreja Batista Ebenezer, em Goiânia. Ah, que legal. Ele faz uma analogia, eu achei muito interessante, entre um testamento legal, né? Aquele documento que define a herança de alguém, Sim. e a aliança de Deus com a humanidade. É brilhante isso, né? Quando a gente pensa em testamento, logo a gente imagina bens materiais, propriedade, dinheiro. Mas e se a herança que Deus nos oferece for algo muito maior? Olha aí. Aí que a coisa fica interessante. E já no início do sermão, o pastor Silvio levanta uma questão. O que seria essa herança? O que Deus nos promete e o que Ele espera de nós em troca? Boa pergunta. Para a gente começar a desvendar esse mistério, o pastor Silvio diferencia os dois testamentos, né? O Antigo e o Novo Testamento, que você provavelmente já ouviu falar. Ele descreve o Antigo Testamento como uma espécie de sombra, um prenúncio do que viria a ser a nova aliança firmada através de Jesus. Lembra daquela história da Páscoa, quando o povo de Israel sacrificava um cordeiro para ser salvo da morte? Sim. O pastor Silvio usa esse exemplo para ilustrar como o Antigo Testamento pronunciava a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Mas antes da gente mergulhar na nova aliança, a gente precisa entender a herança que recebemos de Adão, nosso primeiro pai, digamos assim. E aqui o pastor Silvio usa uma expressão forte, morte espiritual. O que será que ele quis dizer com isso? Essa parte me deixou pensando bastante. É como se, por causa da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden, a humanidade tivesse herdado uma espécie de vazio, uma distância de Deus. É uma boa maneira de entender. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e a morte por meio do pecado. Essa morte não se refere apenas ao nosso corpo físico, mas também a uma separação de Deus, uma falta de propósito, uma vida sem verdadeira plenitude. Mas mesmo nesse cenário, o pastor Silvio destaca que Deus, em sua infinita bondade, já plantava uma semente de esperança logo no início da história. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, venceria o mal. É como se desde o princípio Deus já estivesse tecendo um plano de redenção, né? Um caminho para nos reconciliar consigo. E essa promessa se desenrola ao longo de todo o Antigo Testamento, através dos profetas, das leis e principalmente dos sacrifícios de animais. E esses sacrifícios me intrigam bastante. Qual a conexão deles com a ideia de um testamento, como o pastor Silvio sugere? Ele explica que para um testamento ter validade, era necessário um sacrifício, uma espécie de pagamento. No Antigo Testamento, os animais sacrificados simbolizavam o preço a ser pago pela purificação dos pecados do povo. Era uma forma de reconhecer a necessidade de expiação, de reconciliação com Deus. Entendi. Mas esses sacrifícios por si só não eram suficientes para garantir a salvação eterna, certo? Exatamente, eles apontavam para algo muito maior. Para o sacrifício perfeito e definitivo que estava por vir. E é aqui que entra a figura de Jesus, que o pastor Silvio chama de segundo Adão. Que imagem poderosa. O primeiro Adão, por sua desobediência, nos conduziu à morte espiritual. Mas Jesus, o segundo Adão, por sua obediência e sacrifício na cruz, nos oferece a vida eterna. A verdadeira herança de Deus. E essa herança não é algo que a gente recebe passivamente como um presente embrulhado, né? Exige uma escolha, uma resposta da nossa parte. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, a gente lê que Jesus entrou no santuário celestial uma vez por todas, garantindo a redenção eterna para aqueles que creem nele. É como se Jesus tivesse reescrito o testamento da humanidade, né? Isso. Nos oferecendo uma nova chance, um novo começo. Uma chance que implica em deixar para trás a herança de Adão com suas consequências de morte e separação e abraçar a herança de Deus com suas promessas de vida plena e reconciliação. E você já parou para pensar em qual herança você está agarrado? Essa é a grande questão que o pastor Silvio nos desafia a refletir. E não se trata apenas de uma escolha teórica, mas de algo que impacta diretamente na nossa vida, né? Nas nossas decisões, a forma como a gente se relaciona com Deus, com o mundo ao nosso redor. E como saber se a gente está agarrado à herança de Adão ou se já abraçamos a herança de Deus? Quais são as marcas, os sinais dessa transformação que Jesus nos oferece? O pastor Silvio nos convida a observar os frutos que brotam na nossa vida.
Ele usa a imagem da árvore, né? Se a gente está enraizado em Cristo, se a gente está recebendo a seiva da sua graça, naturalmente a gente vai produzir bons frutos. E esses frutos, imagino, não são bens materiais, sucesso profissional, reconhecimento social. Não é isso. Certo. Os frutos que demonstram a nossa nova vida em Cristo são aqueles que brotam do nosso interior. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza, humildade, domínio próprio. Qualidades que, aliás, são bem diferentes do egoísmo, da raiva, da ansiedade, da falta de perdão que muitas vezes nos dominam. É como se a herança de Deus fosse um tipo de software que atualiza todo o nosso sistema, né? É isso. Nos capacitando a viver de uma forma mais plena, mais conectada com a vontade de Deus. Uma ótima analogia. E essa atualização não acontece da noite para o dia, né? É um processo, uma jornada de transformação que exige esforço, disciplina e principalmente dependência de Deus. Mas essa jornada, imagino que não é fácil, né? Afinal, a gente vive num mundo que nos bombardeia com valores completamente opostos aos de Deus. Verdade. As tentações são constantes e a vontade de voltar para os velhos hábitos para a herança de Adão pode ser muito forte. Mas o pastor Silvio nos encoraja a não desanimar, a perseverar na fé, lembrando que Deus está com a gente a cada passo. E como a gente pode se fortalecer para resistir a essas tentações? Como a gente pode se manter firme nessa jornada de transformação? O pastor Silvio dá algumas dicas preciosas, né? A leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com outros cristãos, o serviço próximo. São como ferramentas que nos ajudam a cultivar a nossa intimidade com Deus e fortalecer a nossa fé. Então não se trata apenas de receber a herança de Deus, mas de aprender a administrá-la, né? A investir nela para que ela produza frutos abundantes na nossa vida. Exatamente. E esses frutos, como a gente já viu, não são para serem guardados só para a gente. Deus nos chama para sermos luz no mundo, para compartilharmos essa herança com as pessoas ao nosso redor. Mas como fazer isso na prática? Como a gente pode ser testemunha do amor de Deus e da transformação que Ele opera na nossa vida? O pastor Silvio nos desafia a vivermos de forma autêntica, coerente com os valores do Evangelho, a sermos exemplos de amor, de perdão, de compaixão, de generosidade. É como se a nossa vida fosse um outdoor, transmitindo a mensagem de Deus para o mundo. E essa mensagem não precisa ser transmitida só com palavras, né? Muitas vezes o nosso exemplo e nossas atitudes falam mais alto do que qualquer discurso. Eu lembro de uma frase que disse: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. É sobre isso que a gente está falando, né? Exatamente. As pessoas precisam ver a diferença que Cristo faz na nossa vida. Precisam sentir o amor de Deus transbordando através da gente, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. E essa diferença, imaginou, se manifesta em atitudes simples do dia a dia, né? Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de gentileza, uma mão estendida para quem precisa. Perfeito. São pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. E não se trata apenas de ajudar os que nos cercam, mas também de ter um olhar atento para as necessidades do mundo. De se engajar em causas que promovam a justiça social, a igualdade, a dignidade humana. Afinal, a herança de Deus não é apenas individual, né? Mas também coletiva. A gente é chamado a construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, onde todos tenham a oportunidade de experimentar a plenitude da vida que Deus nos oferece. E essa missão, esse chamado, pode parecer desafiador, até impossível, diante da realidade que a gente vê. Mas o pastor Silvio encoraja a gente a não desanimar, a não perder a esperança. Ele lembra que Deus está com a gente, nos capacitando, nos guiando, nos dando força para seguir em frente. É como se Deus nos dissesse: eu te dei a herança, agora vai e faça suas parte. Espalhe a semente, cuide dela e confie que eu farei o resto. Que imagem linda. E essa confiança em Deus é fundamental para a gente não se sentir sobrecarregado, né? Paralisado pela imensidão da tarefa. Nosso papel é ser fiel, obediente e deixar Deus operar através da gente. E essa fidelidade se manifesta não apenas em grandes atos heróicos, mas principalmente nas pequenas coisas do dia a dia, né? Em como a gente trata as pessoas, em como a gente usa os nossos recursos, em como a gente administra o nosso tempo, como a gente toma as nossas decisões. Exato. É no cotidiano, na rotina, que a nossa verdadeira natureza se revela. E é ali que a transformação operada por Cristo precisa se manifestar de forma mais evidente. E essa transformação, como a gente já viu, não é algo que a gente conquista pelos nossos próprios méritos, né? Mas um presente que a gente recebe pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. É como trocar uma roupa velha, desgastada, por um traje novo feito sob medida pra gente. Uma roupa que nos veste com dignidade, com beleza, com poder. E essa roupa, essa nova identidade que a gente recebe em Cristo, nos capacita a viver de forma diferente. A amar de forma mais profunda, a perdoar de forma mais completa, a servir de forma mais
abnegada. E é espalhar a mensagem do evangelho com mais ousadia, com mais convicção, com mais alegria. E você já experimentou essa transformação? Já se vestiu com a nova roupa que Deus preparou para você? Se ainda não, que o nosso mergulho no conceito de testamento de Deus tenha despertado em você o desejo de conhecer mais a fundo a herança que Ele te oferece. E a herança de uma vida plena, abundante, eterna. Uma vida que começa aqui e agora e se estende por toda a eternidade. E para a gente encerrar o nosso mergulho no conceito de testamento de Deus, o pastor Silvio deixa a gente com uma pergunta poderosa. Qual será o nosso legado? Que tipo de herança a gente vai deixar para o mundo? Essa pergunta mexe com a gente, né? Tira a gente da zona de conforto e impulsiona a gente a pensar além da gente mesmo, a considerar o impacto das nossas escolhas, das nossas ações na vida dos outros e no futuro do planeta. É como se o pastor Silvio dissesse: vocês receberam uma herança preciosa, um presente merecido, o que vocês vão fazer com ele? Vão guardar só para vocês ou vão compartilhar com o mundo? E essa herança, como a gente viu ao longo do nosso mergulho, não se resume a bens materiais ou a promessas de vida após a morte, né? Ela se manifesta, antes de tudo, na transformação do nosso caráter, na renovação da nossa mente, na capacidade de amar, perdoar, servir, como Jesus nos ensinou. Esses são os verdadeiros tesouros que a gente pode acumular ao longo da nossa jornada. Tesouros que a traça não corrói nem os ladrões roubam. Tesouros que a gente leva com a gente para a eternidade. E esses tesouros também se multiplicam quando a gente compartilha, quando a gente investe na vida dos outros, quando a gente se dedica a causas que promovem a justiça, a paz, o bem comum. Lembra da parábola dos talentos? Jesus ensina que Deus confia dons e recursos para a gente usar para o bem, para multiplicar, para gerar frutos abundantes. Esses frutos a gente pode ver em cada ato de amor, em cada gesto de compaixão, em cada palavra de encorajamento, em cada luta por um mundo mais justo e fraterno. Cada um de nós, por menor que pareça, tem um papel a desempenhar na construção desse futuro. Cada semente de amor que a gente planta, cada gota de esperança que a gente irriga, contribui para a transformação do mundo ao nosso redor. E para essa transformação acontecer de forma mais profunda, mais duradoura, a gente precisa se conectar à fonte da verdadeira vida, a Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sim, ele é como galhos secos, sem vida, sem frutos. Mas quando a gente permanece nele, a gente é nutrido pela sua seiva, pela sua graça, e a gente pode produzir frutos em abundância. E esses frutos, como a gente viu, são resultado natural da nossa comunhão com Cristo. Não são conquistados por nossos próprios esforços, mas sim um presente, uma dádiva que a gente recebe pela fé. E essa fé, como a gente viu, não é apenas um conjunto de crenças ou dogmas. É uma experiência viva, dinâmica, que transforma o nosso ser, a nossa forma de pensar, de sentir, de agir. A fé em Jesus Cristo nos liberta do medo, da culpa, da insegurança e nos capacita a viver com esperança, com alegria, com propósito. Nos impulsiona a amar sem limites, perdoar sem reserva, servir com generosidade, construir pontes em vez de muros, semear a paz em vez da discórdia. A viver como verdadeiros herdeiros da promessa de Deus, como filhos e filhas amados do Pai, como cidadãos do reino dos céus. E essa herança, essa promessa, está disponível para todo mundo, sem exceção. Basta abrir o coração, crer e receber o presente que Deus oferece de braços abertos. E esse nosso mergulho no conceito de testamento de Deus tem despertado em você o desejo de conhecer mais a fundo essa herança, essa promessa, essa esperança que transforma vidas e nos impulsiona a construir um mundo melhor. E que a graça e a paz de Deus, que excedem todo entendimento, inunde seu coração e te conduza pelos caminhos da vida plena e abundante. Até a próxima, e que a herança de Deus esteja com você.